Hoje a nossa videoaula, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a física. Dentro da física existe um ramo, que é a mecânica, que estuda os movimentos. Quando a gente trabalha movimento, a gente logo lembra de velocidade. Eles estão totalmente ligados. Vocês fizeram algumas definições de alguns itens que vão ser muito utilizados de agora para frente dentro da física. A primeira formulazinha que quando a gente fala em física, todo mundo pensa nos cálculos, nas fórmulas. Na verdade, essas fórmulas, se você seguir detalhadamente e conseguindo assimilar desde a primeira, você não terá dificuldade. A gente vai ver que uma fórmula ela depende da outra. Então é bom a gente estar prestando atenção, entendendo desde o início, para que quando chegar lá nas próximas fórmulas, você entenda o que aquelas fórmulas estão dizendo. Então aqui nesse desenho a gente tem aí a configuração de um movimento de um carro. Quando a gente trabalha a velocidade, a gente está trabalhando o movimento. Se a gente observar nessa primeira figura aqui, nós temos aqui um carro em uma determinada estrada. Esse carro a certo ponto, ou seja, no quilômetro 30 de uma rodovia, ele está acionando um cronômetro, ou seja, ele está iniciando um cronômetro, ele está a zero. Quando ele chega no quilômetro 190, ele gastou, o cronômetro registrou que ele gastou 2 horas para percorrer esse percurso. Qual seria a velocidade média desse carro? Quando você entra no carro, lá existe o velocímetro. O velocímetro, ele indica essa velocidade média. Mas o que quer dizer essa média dessa velocidade? Como que a gente calcula? Como que a gente acha? Se eu falar para vocês, por exemplo, que eu saí de Morrinhos e fui até Caldas Novas. Minha velocidade média foi de 100 km por hora. O que isso quer dizer? Quer dizer que, num intervalo de tempo de 1 hora, eu consigo percorrer 100 quilômetros. Mas isso é uma média, porque quando você sai de um determinado ponto, sua velocidade não é 100. Quando você também para, quando há uma desaceleração, você está parando, sua velocidade também não é 100. Então, por isso que é uma média da velocidade, chama-se velocidade média. E como que a gente calcula, então, essa velocidade média? Nesse caso desse desenho aqui, quando ele estava no quilômetro 30, ele marcou 0 hora. Quando ele estava no quilômetro 190, marcou 2 horas. A fórmula da velocidade média, ela é calculada pela variação do espaço dividido pela variação do tempo. Ou seja, ΔS sobre ΔT. Como assim? Delta é uma letra grega que significa variação. Ou seja, é o espaço final menos o inicial. O tempo final menos o tempo inicial. Como que eu vou saber isso? Olha só, o espaço, ou quantos metros, né, que a gente fala, quantos quilômetros foi percorrido, é dado o nome de espaço. Distância, é a mesma coisa. Então, olha só, quando você sai de um ponto, tudo é inicial. É o ponto inicial de saída, de partida, é o tempo inicial de saída e de partida. O ponto que você parou é o final. Então, como que eu calcularia diretamente nessa fórmula? Poderia jogar? Sim. Mas, primeiro, eu preciso entender a fórmula. O que a fórmula está me pedindo? O que ela está exigindo de mim nesse momento? Como que eu calcularia? Olha só. A velocidade média, então, é dada pela variação do espaço. Qual seria a variação do espaço nesse caso aqui? Olha só. Velocidade média é igual ao espaço final, que é dado por esse aqui, que qual valor que é? Quilômetro 190.
190 menos o espaço inicial, que é o quilômetro 30, dividido pelo tempo final, que foi de 2 horas, menos o inicial, que é igual a 0. Então, minha velocidade média é dada por 190 menos 30, 160, dividido por 2 menos 0, 2. Então, minha velocidade média é 80. Ah, mas como que eu vou calcular a minha, no caso, unidade que eu vou utilizar nessa fórmula? Você não tem que adivinhar. A unidade, ela é dada na fórmula, nos itens que você está utilizando. Observem. No caso aqui, o espaço, ele é dado em quilômetros. E o tempo em hora. Então, minha velocidade média, nesse caso aqui, ela é dada por quilômetros por hora. Unidade, não se adivinha. Unidade, você tem nos dados que o exercício te fornece. Quando a gente sai de um ponto inicial, 0, a gente até pode jogar diretamente na fórmula. A gente pode trabalhar direto. Eu pego 190 menos o 30, então eu vou calcular a velocidade média é igual 190 menos 30, eu já vou jogar 160, dividido pelo tempo, que é 2. Então, vai ficar 160 dividido por 2, minha velocidade média é dada por 80, da mesma forma. Qual a unidade aqui? Quilômetros, e aqui por hora. Então, é quilômetros por hora. Ah, professora, mas vamos imaginar um determinado veículo, um outro exemplo, que você calcule em metros, em segundos. Não é, assim, as unidades mais utilizadas é quilômetros por hora e metros por segundo. Mas podem surgir, por exemplo, metros por hora, quilômetros por segundo. As duas mais utilizadas é quilômetros por hora e metros por segundo. Mas vai depender do que o exercício te fornece. Não existe adivinhar, não existe você decorar. Você vai analisar os dados que o exercício está te fornecendo. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma tartaruga percorre 2 metros em 2 segundos. Então, ela percorreu 2 metros em 2 segundos. O metro aqui é a distância, é o delta S. E o tempo, delta T. Então, eu vou calcular quem? Minha velocidade média, que é o delta S sobre delta T. Ou seja, é o espaço pelo tempo que ela gastou para percorrer determinado espaço. Então, qual é a velocidade média dessa tartaruga? Velocidade média é igual 2 dividido por 2, 1. Ou seja, ela percorre 1 metro por segundo. Ou seja, a cada segundo ela consegue percorrer 1 metro. Nesse caso aqui, esse carro percorre por hora, a cada hora ele percorre quantos quilômetros? 80. Por isso que a velocidade média dele é 80 quilômetros por hora. Então, eu sempre aconselho vocês o seguinte, todo exercício coloca a fórmula. Não fuja da fórmula. Você precisa dessa fórmula. Não tire os dados do lugar. Vai ter exercício que vai te pedir o tempo, vai ter exercício que vai te pedir o espaço. E você não vai mudar de lugar a fórmula. Como assim, professora? Vamos continuar utilizando o mesmo exemplo do carrinho que tem no desenho anterior. Mas agora eu quero calcular qual foi o tempo que ele gastou para percorrer. Vamos supor que um determinado carro, percorreu uma distância de 160 quilômetros, com uma velocidade média de 80 quilômetros por hora. Agora eu quero saber qual foi o tempo que esse carro gastou. Como assim? Olha só, agora eu tenho ΔS e eu tenho a velocidade média. E eu quero calcular quem? O tempo. Eu vou pegar a fórmula do mesmo jeito, que é velocidade média sobre ΔS, dividido por
ΔT. O que vai acontecer? A velocidade média eu tenho, que é quanto? 80. O ΔS também eu tenho, que é quanto? 160, dividido pelo tempo que eu estou procurando agora. Como que eu vou calcular? Multiplicando cruzado. Quando não tem quando não tem nada, subtenha que tem o número 1. Como que isso ocorre? Olha só, eu sempre procuro multiplicar a variável. Primeiro, ΔT, que é o que eu estou procurando, vezes 80. Então, eu tenho 80 ΔT igual a 160. ΔT, que é igual a 160. Se está multiplicando, eu vou passar para o lado de cá, dividindo. Então, vai ter ΔT é igual a 160 dividido por 80, que é igual a quanto? 2. 2 o quê? Ah, professora, mas eu não sei o que ele gastou. Olha a unidade que está te fornecendo. Qual a unidade de tempo que tem no exercício? A única unidade? Hora. Então, foram gastos 2 horas para percorrer 80 quilômetros com uma velocidade de 160 quilômetros por hora. Como eu posso também te fornecer, no caso, a velocidade média de novo, que é 80 km por hora. Como eu posso te fornecer o tempo que ele gastou. E ele vai te perguntar quanto de espaço percorrido por esse carro. Eu vou de novo utilizar a mesma fórmula, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Ou seja, velocidade média, 80, ΔS, eu estou procurando agora o espaço sobre o tempo, que é 2. Do mesmo jeito, coloco 1, multiplico, cruzado. Da mesma forma, eu vou multiplicar a primeira variável, ΔS vezes 1, 1 ΔS, que é igual a 80 vezes 2. Então, meu espaço percorrido é de 160, o quê? Ó, qual a unidade de espaço? Quilômetros. Então, aí, você pode usar uma mesma fórmula para calcular a velocidade média, para calcular o tempo e para calcular o espaço. Não mude de lugar as fórmulas. Vocês necessitam dela no lugar. Porque se você tentar mudar, você vai ter dificuldade na hora de dar a resposta. Unidade embaixo de unidade, presta atenção, não troca unidade do exercício que ele te fornecer. Vocês não têm que trabalhar, não têm que adivinhar a unidade. O exercício te fornece os dados.